Meu nome é Micheline, sou médica oftalmologista e sou responsável técnica pelo Banco de Olhos do Distrito Federal. Nós vamos falar aqui um pouco sobre bases de conhecimento para o funcionamento de um banco de tecidos oculares. Então, eu vou começar falando um pouco sobre a anatomia do globo ocular e a histologia da córnea. Então, o globo ocular, que é o bulbo ocular, ele fica inserido na órbita e ele está preso nessa órbita por estruturas específicas, que são principalmente os músculos reto medial, reto lateral, reto superior e reto inferior, assim como os músculos oblíquos, que são esses que atravessam o meio fazendo um movimento oblíquo. Esses músculos, eles tanto prendem o globo na órbita, como também são responsáveis pelos movimentos do nosso olho. Também o globo fica inserido, preso pelo nervo óptico atrás, que é essa estrutura grossa que prende e leva a informação do olho, que tem fibras nervosas, a informação que o olho capta da imagem, esse nervo óptico leva até o cérebro. Então, anatomicamente, nós temos no globo ocular, que é essa estrutura aqui, nós temos duas câmeras, espaço, a câmara anterior e a câmara posterior. Então, a câmara anterior, ela é formada anteriormente pela córnea, que é essa estrutura que é um tecido transparente, e essa córnea, ela continua a parede da órbita com a esclera, que reveste um tecido branco, que reveste todo o resto da órbita. Então, nessa câmara anterior, temos a córnea anteriormente, temos posteriormente o cristalino, separando essa câmara anterior da câmara posterior, e a íris, que é o que forma essa estrutura que vai dar cor ao olho. A íris, ela continua revestindo o olho através de uma estrutura cheia de vasos e pigmentos chamado coroide e corpo ciliar, que prende esse cristalino, que é a lente que é responsável por parte grande do grau que nós temos no olho. Então, essa câmara posterior, ela é formada, ela é preenchida por uma substância gelatinosa chamada vítreo. A câmara anterior é preenchida por um líquido chamado humor aquoso e a câmara posterior preenchida pelo vítreo, que é uma gelatina transparente. O vítreo, ele fica em contato direto com a retina, que é uma membrana fininha e transparente formada por várias fibras nervosas que se unem formando o nervo óptico. Ainda temos, sobre a esclera, que continua-se com a córnea, nós temos a conjuntiva, que reveste a parte anterior da esclera e se continua com as pálpebras, a porção interna das pálpebras, tá? Então, essa é a estrutura anatômica macroscópica do nosso olho. Vou falar da córnea agora, que é um tecido transparente que reveste responsável pela porção, por 1/6 da porção anterior do olho. É um tecido transparente e avascular, tem uma superfície lisa e brilhante. O diâmetro horizontal da córnea, da superfície anterior, varia de 11,6 a 12 milímetros, e o diâmetro vertical varia de 10,6 a 11 milímetros. Então, a córnea, esse aqui é um botão córnea escleral já processado, a córnea é esse tecido transparente anterior, e quando nós processamos no banco a córnea para uso em transplantes, nós mantemos a gente chama aba escleral. Então, processamos a córnea com um pouco de esclera, que é um tecido mais resistente. Então, a espessura central da córnea é menor do que a espessura periférica. Na região central, ela tem de 0,52 a 0,58 milímetros de espessura, e na periferia, tem 0,70 a 1
milímetros de espessura. Vocês podem ver aqui. A superfície anterior da córnea é asférica. O que é isso? Quer dizer que é mais encurvada no centro e vai aplanando na periferia, tá? E a superfície posterior, ela tem um diâmetro de 11 milímetros. A córnea é um tecido, sim, que tem várias funções. Ele é super importante para o olho. Então, uma das funções é a proteção ocular, né? Faz a parede anterior do globo ocular. Funciona também como uma lente de poder refrativo, que varia de 42 a 43 dioptrias. Quer dizer que, se a gente tem alterações na córnea, a gente vai gerar alterações na qualidade da visão de todo o globo ocular, de todo o olho. Corresponde a 70% do poder refrativo do olho, capacidade de enxergar do olho. E o raio de curvatura da superfície anterior, na região central, varia de 7 a 8,5 milímetros. A córnea também, ela fornece resistência à pressão intraocular, porque nosso olho é vivo, né? Ele tem uma pressão interna, e a córnea ajuda a estabilizar isso. É responsável por refratar radiações de cerca de 310 nanômetros a 2.500 nanômetros, e também ela é responsável por absorver radiação ultravioleta, que está na frequência de 270 nanômetros. Então, essa radiação ultravioleta, ela costuma ser danosa à retina. Então, a córnea também é uma proteção a mais para o olho, porque ao absorver, formando inflamações tipo ceratite, quando a gente se expõe a uma radiação muito grande, a córnea se danifica um pouco, fazendo a ceratite, mas protege a retina, que é a nossa parte do globo ocular, que é diretamente ligada ao cérebro, ou seja, é uma proteção a mais para o olho, essa função de absorção da radiação ultravioleta da córnea. Do ponto de vista da anatomia microscópica, a córnea, ela é formada por camadas, tá? Então, a gente considera, do ponto de vista clínico, o filme lacrimal como uma camada, mas anatomicamente nós temos o epitélio, isso aqui é apenas uma ilustração, né? O epitélio, a membrana de Baumann, o estroma, que é a principal camada, a DCM e o endotélio, tá? Vamos ver melhor aqui. Então, o epitélio é essa camada anterior, que é formado a gente vai falar com mais detalhamento mais à frente. Aí, ela está apoiada numa camada, que é a camada de Baumann. O estroma é tudo isso aqui. Aí tem a membrana DCM e o endotélio. O epitélio, ele é um tecido escamoso, estratificado, não queratinizado. É uma porção do tecido que é escamoso, estratificado e não queratinizado. Composto por 5 a 6 camadas de células. E essa espessura dessa camada do epitélio varia de 50 a 100 micras de espessura. A gente classifica essas células como células basais, que são inferiores às aladas, intermediárias, e as células de superfície. Isso tudo está apoiado em uma membrana basal. A camada de células basais, que são essas mais quadradinhas, maiores, que estão inferiores, elas têm uma altura de 18 micrômetros e 10 micrômetros de largura. É uma camada de células que realizam mitose, ou seja, elas se regeneram. E são ligadas por desmossomos e hemidesmossomos. Então, é uma camada que as células estão bem juntas para exercer esse efeito de proteção. As células que vêm logo a seguir da camada de células basais são a camada de células aladas, que é composta por 2 a 3 camadas, tá, de células. E essas células, elas também são ligadas por desmossomos e nexos. Elas
tem uma forma alada, que significa dizer que anteriormente elas são mais convexas e posteriores são mais côncavas. Tem núcleos grandes e quanto mais elas vão se superficializando, mais finas, mais planas elas vão ficando, até receberem a classificação de células superficiais, que é essa camada mais superficialzinha, que são as células mais planas, e tem uma espessura menor, de 4 a 5 micrômetros, e 40 a 50 micrômetros de diâmetro. Elas são aderidas umas às outras por zônulas de oclusão e microvilosidades, tá? Então, o epitélio é a primeira barreira de proteção da córnea. Esse epitélio, ele fica apoiado sobre uma camada, chamada camada de Baumann. Por que é uma camada? Porque ela não tem células. É uma zona acelular de 12 micrômetros, formado principalmente por fibrilas de colágeno finas e, ao acaso, em uma matriz de proteoglicanos. Então, nesse corte histológico, vocês veem que a principal estrutura, em termos de que ocupa o espaço do tecido, é o estroma, que é responsável por 90% da espessura do tecido. Esse estroma, ele possui apenas 5% de células, que são os queratócitos. Todo o resto é formado por fibras de colágeno, né? Essas fibras, elas compõem praticamente 80% do tecido. Elas estão envoltas por substância fundamental, como glicoproteínas solúveis e proteoglicanos. Essas fibras de colágeno, elas ficam organizadas de uma forma que permitem a passagem da luz por elas, por isso que o tecido é transparente. Então, o estroma, ele é composto por colágenos tipo 1, 5, 6 e 3. O ceratócito, que são essas células que estão em pequena quantidade no tecido, eles têm uma capacidade de produzirem o colágeno, por isso que o tecido ele pode regenerar. E, como eu falei, essa transparência do tecido, ele vai depender da organização dessas fibrilas e da hidratação também do tecido, né? Uma hidratação, uma córnea que a gente chama como edema, muito hidratada, ela perde a transparência. E aqui nós temos o epitélio, que é aquela camada com 6 células, o estroma e a camada, essa camada mais interna, que é o endotélio com membrana de Descemet. Então, essa membrana muito fininha de Descemet é a membrana basal derivada do endotélio. Ao nascimento, essa membrana de Descemet ela é mais fina, tem de 3 a 4 micrômetros, e no adulto, ela passa a ter uma espessura maior, entre 10 e 12 micrômetros. É uma membrana extremamente elástica, composta principalmente por colágeno tipo 4, laminina e fibronectina. Apoiado nessa membrana de Descemet, nós temos o endotélio, que são esses pontinhos que vocês observam um seguido do outro, então é uma camada única de células. Essa camada única possui essas células de formato hexagonal. Um tecido, uma córnea, ela tem aproximadamente entre 400 a 500 mil células. Essas células, elas têm uma largura entre 18 a 20 micrômetros e espessura de 2 a 6 micrômetros e apresentam um citoplasma muito rico em organelas. O endotélio, ele é muito importante para a córnea, porque ele exerce uma função de bomba para manter a hidratação ideal do tecido, que é de 78% aproximadamente. Como eu falei, se o tecido ele fica muito hidratado, ele perde sua transparência. A densidade dessas células, ela vai diminuindo com o envelhecimento. Então, a cada ano, a gente perde em torno de 0,56% de células pelo próprio envelhecimento do tecido. Então, um recém-nascido, ele tem aproximadamente 3.500 células por milímetro quadrado.
a 4.000 células, enquanto que no adulto esse número diminui para 3.000 a 2.500 células por milímetro quadrado.